Beleza ou não? O Passos do TT de hoje está um pouquinho diferente dos outros, né? Acho que já deu para reparar no título que eu coloquei só um tempo porque eu quero fazer um experimento. Aí ao final do vídeo você diz para mim o que você achou. Hoje eu peguei apenas um tema, né, que esteve nos Trending Topics aí nos últimos 3 dias, que foi justamente o que saiu ontem, uma entrevista do deputado Eduardo Bolsonaro ao jornal Estado de São Paulo. Como o deputado mais bem eleito da história do Brasil, né, com aproximadamente 2 milhões de votos aí perto disso, e sendo filho do presidente da República eleito, que vai começar a governar o Brasil a partir do dia 1º de janeiro, eu achei que era interessante a gente destrinchar o bate-papo dele com um dos maiores veículos de imprensa desse país, né? Afinal de contas, o que o Eduardo, o que os filhos falam, é muito parecido com o que o pai pensa. Vou começar pelo mais polêmico, né? Que foi ele falando a respeito de se ele tiver que prender mais de 100 mil pessoas, qual é o problema? Se fosse uma questão isolada onde 100 mil pessoas comprovadamente fossem criminosas, estivessem à margem da lei, não teria nenhum tipo de problema. Acontece que essa fala pegou muito mal por todo o contexto da família Bolsonaro e do próprio Eduardo, que muitas e muitas vezes se mostraram racistas, machistas, homofóbicos, conservadores ao extremo, né, flertando muitas e muitas vezes com o totalitarismo, né, apesar de se dizerem agora de todas as formas reféns e servos e escravos da Constituição. É por todos esses motivos, por todas as coisas que já foram ditas, por todas as coisas que eles já fizeram, que essa afirmação, ela pega tão mal. É claro que se fosse o Haddad dizendo isso, não ia pegar tão mal. Afinal de contas, o Haddad sempre pregou uma coisa diferente. Ele prega livros, ele prega educação, ele prega distribuição de renda, ele prega uma sociedade menos nervosa, menos irritada, menos brava e mais igualitária. Então se ele falasse realmente que se tivessem 100 mil pessoas criminosas que tivessem que ser presas de uma vez só, o contexto ele seria diferente. Sem falar disso, né, nessa entrevista ele chamou a atenção a questão dele querer aí a reforma da Previdência, uma pressa nessa reforma da Previdência, e deixando claro alguns pontos, que ele quer, dependendo do setor, fazer uma diferença de idade mínima para aposentadoria. Para quem trabalha de forma braçal vai se aposentar mais cedo, para quem trabalha só com intelecto se aposenta mais tarde, e para policiais um outro tipo também, e cada órgão eles querem fazer tabelas diferentes. Mas tem que ser feito com muito cuidado, é uma coisa muito complexa. Garantias para o agronegócio, isso é uma coisa complicadíssima, até porque nessa mesma entrevista ele defende mais uma vez uma aproximação com os Estados Unidos para explorar as riquezas da Amazônia. O Brasil já perdeu o pau-brasil para a Europa, o Brasil já perdeu ouro para a Europa, o Brasil já perdeu muitas e muitas riquezas na época da colonização por conta de governantes e pessoas que estavam à frente do país que não tinham compromisso com o nosso país. Então essa é uma outra questão que tem que ser vista com muito e muito cuidado mesmo. Retaguarda jurídica para a polícia. Essa é uma coisa complicada de se entender, né? Uma vez que os bolsonaros, né, e muitas pessoas que votaram no candidato que hoje foi eleito, defendem uma atitude mais rigorosa dos policiais, né? Essa questão de que no Brasil se prende pouco, essa questão de que no Brasil as pessoas que são presas cumprem pouco da sua pena, que a justiça aqui é muito frouxa. Mas uma coisa que o deputado não fala nessa entrevista e que poucas e poucas pessoas se perguntam é o seguinte: o que acontece com o preso dentro da cadeia? E antes que surja alguém que diga, ah lá, tá defendendo o bandido de novo, não é questão de defender, é questão do seguinte: hoje as pessoas são presas e a primeira pergunta que é feita para quem entra na cadeia é de qual facção que você é? Do PCC, do Comando Vermelho, de alguma outra? Isso não é uma coisa que eu estou inventando, não, é uma coisa de entrevistas de juízes federais que conhecem a realidade carcerária do nosso país hoje. Então o sistema penitenciário ele tem que ser revisto. Se você tiver que construir mais presídios para prender mais gente, mas que a prisão tem uma função social, que as pessoas não vão para trás das grades somente para apodrecer, que se for para fazer isso não adianta, não resolve nada, as pessoas entram na cadeia e voltam piores. E com todo o discurso do Eduardo e com todo o discurso dos bolsonaros de que você tem que adotar um bandido, de pessoas que defendem esse tipo de pensamento, né? Ai, nossa, bandido bom é bandido morto.
e que tá com dó leva pra casa. Não é questão de tá com dó leva pra casa, é questão de que esse pensamento ele é olho por olho e dente por dente. E aí é selva, aí é velho oeste, aí é homem das cavernas. E em 2018 eu acho que a gente não tem que estar com essa mesma mentalidade. E a repercussão que teve o último final de semana, a prova de linguística, inclusive, do Enem, né? Não sei se o termo certo é linguística, mas enfim, prova de línguas, né? de idioma do Enem, onde algumas questões, uma questão que chamou muita atenção foi apresentado o dialeto dos gays, né? O dialeto dos travestis, enfim, de uma parte da comunidade LGBT, causou um extremo... Nossa, o pessoal ficou ao ver que essa questão, e sabe... O próprio Eduardo afirmou que no governo Bolsonaro dificilmente vai ter uma questão dessa no Enem. E o que é isso se não censura? Enfim, mais uma vez eu repito, para quem votou no Jair Bolsonaro, para quem votou no Eduardo, para quem votou qualquer um candidato do PSL, ou que o PSL esteve apoiando, ou vice-versa, alguma coisa nesse sentido, ou qualquer partido de esquerda também, vale para todo mundo. Você não é obrigado a concordar com tudo que o seu candidato faz ou fala. Político é seu funcionário, e não o contrário. E não é time de futebol, ou seja, você não tem que concordar com tudo, mesmo que você saiba que está errado, que você fique meio na dúvida, ah não, eu tenho que concordar sim, não é por aí. A questão de querer proibir comunismo no Brasil, gente, que é isso, 2018, e assim, e na entrevista, o repórter indaga, né, o Eduardo Bolsonaro sobre essa questão. Você quer criminalizar o comunismo, você vai banir logo de cara 2 partidos, você vai colocar 2 partidos à margem da lei. Ele retruca, e o nazismo? Não dá para comparar uma coisa com outra. O comunismo teve algum holocausto? O comunismo propagou preconceito e marchou contra pessoas de determinada cor, de determinada religião? Eu não sou a favor de nenhum tipo de extremo, eu não sou a favor do comunismo, como obviamente eu não sou a favor do nazismo. Mas colocar os dois na mesma balança, como se os dois tivessem tido um peso histórico parecido de forma negativa, é no mínimo, ignorância ou então má vontade. Querer colocar também MST e MTST como terrorismo é a mesma coisa, é a mesma situação. É também ou ignorância ou má vontade. Enfim, o meu cartão de memória também está acabando, eu vou ficando por aqui. Diz pra mim o que você achou dessa ideia aqui de passos do TT, de um tema só, se você acha legal, se você não acha legal. Se você gostou, se você concordou com o que eu disse, deixa sua curtida. Aí pega esse vídeo, comenta aqui embaixo também o que você achou, mostra pra alguém. Se você é alguém novo, se inscreve no canal e manda um alô aí. Quiser me seguir nas outras redes sociais e bater um papo, acompanhar minha vida, acompanhar o que eu penso, estão aqui aparecendo na tela, Instagram, Facebook, Twitter, tudo Passos do Flávio. Nós vamos ficando por aqui. Quinta estamos de volta, cócegas no seu coraçãozinho. Tenha uma boa vida, beijo e tchau!